Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos eles. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. É um prazer estar com vocês e hoje nós vamos ler o que, pastor? Nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 21, do verso 1 ao 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abrão deu o nome de Isaque. Abrão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abrão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abrão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abrão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abrão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abrão: Mande embora esta escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abrão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abrão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Que lindo, que momento maravilhoso. Ela está com esse bebê. E o Senhor fez a promessa e o Senhor cumpriu. Glória a Deus. Que lindo. Quer dizer, ela que estava humilhada, envergonhada, como nós vimos no episódio passado, desprezada pela sua serva. Agora o Senhor mostra para a serva quem é realmente o Deus vivo. Agora, na sua visão natural, como a gente vê, o homem natural não conhece as coisas de Deus, ela jamais pensou que Sara teria um filho, pela idade, por ela ser estéril. Aqui então Deus mostra para todo mundo que ele é o Deus do impossível. E no verso 1 então, diz que o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Em Gênesis 17, no verso 15 a 19, disse também Deus a Abrão: De agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis dos povos. Abrão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: Poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abrão disse a Deus: Permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Aqui o Senhor está fazendo uma aliança com Abraão e neste dia vai ser instituído a circuncisão. Esse plano, que Deus estava revelando para Abraão, que Deus traz esse novo plano agora, olha, de ti eu vou fazer uma aliança contigo e todos os descendentes da tua casa têm que trazer esse sinal, que é a circuncisão. Então nesse dia ele circuncida todos, mas junto com isso o Senhor vem e confirma a palavra dele de que daria um filho para ele e esse filho viria com Sara. E aí é interessante que ele muda o nome de Sarai para Sara, que Sara quer dizer princesa. Então a Sara não era só a senhora, ela também era princesa da casa dela. Olha que linda. Aqui novamente a gente vem falando da coisa do casamento, da união.
a esposa, a amada do esposo, ela é a princesa. Olha que linda. Uma outra forma de traduzir Sarai é minha princesa. Mais lindo ainda, minha princesa. Então o Senhor estava colocando para Abraão que ela é a senhora, que ela é a companheira dele, né? E que é dela que vai vir o herdeiro. E aí, então ele fala assim que agora, além dela ser a princesa, eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos, no versículo 16. Quer dizer, o Senhor aí está ampliando, né, esta promessa de sair aí um que vai gerar muitos, muitos e muitos. E aí então, Abraão riu, a gente vê que ele tem essa conversa, esse diálogo consigo mesmo dentro de si, e ele fala, poderá um homem de 100 anos de idade gerar filhos? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E aí então ele vai tentar introduzir outra coisa para o Senhor e ele fala, permite que Ismael seja meu herdeiro. E o Senhor disse, não. Veja aí que o Senhor responde. Abraão não viu e ele quis inserir ali o Ismael. Parece que ele não acreditou. Não, parece que ele não ouviu o que o Senhor falou. Parece que ele não está acreditando muito. Vamos ler de novo o versículo 16. Leia aí, pastor. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Então aí ele coloca o rosto em terra e aí ele pede para Deus, permite que Ismael seja o meu herdeiro, no versículo 18. Aí o Senhor volta para a questão lá do versículo 16, respondendo bem claro aí, na verdade, a sua princesa, porque ele já fala, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele, com o seu filho, e você tiver com Sara, com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. O Senhor foi bem claro, não é Ismael, não é o filho da escrava, é o filho da sua mulher, da sua princesa. Glória a Deus. Parece que o Senhor deu uma chamada aí nele. Que Abraão não estava entendendo as coisas, porque ele diz muito claramente nos versos 15, 16, 17. Deixa bem claro. Deixa claro que é Sara que vai ser a mãe do herdeiro. E ele insistindo com essa questão de Ismael. E Deus deixa bem claro quem vai ser o seu descendente, aquele que eu estabelecerei a minha aliança, no verso 19, e aí se chamará Isaque. Gênesis 21, 2. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Então aí ele está falando que tempo é esse que Deus havia falado. Lá no capítulo 18, quando o anjo vem avisar, tem ali o anjo do Senhor, que é o Senhor, ele usa essa forma, essa expressão anjo do Senhor, ele vem com mais 2 anjos, e é muito lindo esses primeiros versículos. Nós vamos dar uma olhadinha aí para poder entender o que o Senhor está falando. Capítulo 18, versículo 2. O anjo de Deus, ou seja, o Deus vivo, aparece aí para ele, junto com outros 2 anjos. No versículo 9, ele diz, aonde está Sara, a sua mulher? Veja que ele já a chama de princesa. Onde está a princesa, sua mulher? Perguntaram. Aí ele respondeu, ali na tenda. Então disse o Senhor, voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Sara estava ali escutando, ela queria saber o que aquelas pessoas estavam falando. Ela sabia que eram pessoas especiais, que estavam ali conversando com Abraão, ela queria ouvir. Então, no versículo 11, Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou, depois de já estar velho, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Prazer de ter filho? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse,
poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas o Senhor disse, não negue, você riu. Glória a Deus. Ela riu, porque ela achou que isso era impossível acontecer. Eu vou ainda ter esse prazer de segurar um bebê no colo, sendo velha, né? E ela falou que não tinha rido. O Senhor falou, não minta, né? Você não negue, você riu, né? Aí o Senhor tudo vê, né? Então, nós estamos vendo aí a promessa que foi feita. E agora no ano seguinte, que é o capítulo 21, que nós estamos ali lendo, a coisa já está acontecendo. Ela já teve esse bebê, ela está com ele ali, então o Senhor está mostrando para ela que não havia nada impossível, que ele realizou naquele ventre que ela dizia que estava velho. O Senhor realizou uma obra poderosa ali dentro, colocando seu filhinho que tanto ela desejava, que é Isaac. Gênesis 21, 3. Ao filho que lhe nasceu, e Sara lhe dera à luz, Abrão deu o nome de Isaac. Verso 4. Abrão circuncidou seu filho Isaac, quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então aquela passagem de Gênesis 17, 12, de que todos os filhos deveriam ser circuncidados. Todas as pessoas do sexo masculino teriam que ser circuncidados ao 8º dia. Então ele circuncidou o menino aí, quando já estava no 8º dia. E aqui no verso 5 diz que Abrão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Quando o anjo aparece, ele tem 99 anos e agora aqui já, então ele completou 100 anos e passou um ano. E Sara disse, no verso 6, Deus me deu motivo de riso, todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Sim, porque toda vez que alguém ler essa história vai saber de Isaac, que Isaac significa sorriso, porque ambos sorriram por causa da sua idade. E no verso 7 ela acrescenta, que diria Abrão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Nós temos uma citação aqui em Hebreus 11, 11. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então aí, pastor, veja que o versículo está dizendo o quê? Que apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, ela recebeu poder para ser mãe. Então ela foi capacitada por Deus, né? Um poder sobrenatural. Como aconteceu com Isabel, com o nascimento de João Batista em Lucas capítulo 1. E também em 1º livro de Samuel 1, a Ana, que era estéril, também ora a Deus e Deus lhe concede poder de ser mãe também. Em Gênesis 21, 9, diz, Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abrão, estava zombando de Isaac. Aí começa de novo o problema, aquele problema que a gente falou do episódio passado, desse casal ter colocado esta moça para resolver o problema da falta, né, de filhos. E agora então essa moça novamente, essa escrava novamente vai interferir aqui nesse momento único, porque aqui está acontecendo o quê? O bebê havia sido desmamado. Então, por volta de 2 anos e meio a 3. E era a festa que eles estavam dando porque ele parou de mamar no peito. Então era um dia, um momento especial que todo mundo estava tendo ali. E esse menino, o filho Ismael, né? O filho com Agar, ele já era um adolescente. Ele não era uma criança. E veja que ele estava zombando de Isaac. Então, ela viu alguma coisa ali, talvez que não era normal um menino adolescente fazer com uma criança, não é com um bebezinho, porque ele ainda era indefeso, pequenininho. Então, Sara já viu que como ele já tinha uma personalidade forte, que não seria bom esses dois ficarem juntos, até por causa dessa mãe, porque como ela criou esse filho já tendo raiva, inveja, ódio da sua senhora, então
isso tudo está internalizado já dentro do seu filho. Ele também agora vai olhar da mesma forma que Agar olha para Sara com desprezo, ele também vai olhar para Isaac com desprezo. A mesma rixa que Agar tem com Sara, o menino vai ter com Isaac, porque é o relacionamento das duas que está ali. Gálatas 4:29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Então, veja, ele nasceu desse desejo de Abraão e de Sara resolverem um problema. Foi segundo a carne. Agora, o filho que nasceu segundo a promessa, que é Isaac, está sendo perseguido pelo outro. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. E aí? Aí, no verso 11, Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas por que ela está mandando o filho da escrava e a escrava embora? Pelo motivo que ela, como você falou, ela olha e vê que aquele rapaz, já um rapaz, né, persegue Isaac e também ela não quer que ele seja herdeiro com seu filho. Então ela quer que ele separe Ismael de Isaac para que Isaac possa ter sua vida tranquila. Então, o relacionamento com o relacionamento delas não era bom. O relacionamento dela também com Ismael não vai ser bom. E o relacionamento de Ismael com o filho também não vai ser bom. Por isso que é necessário tirar tanto a mãe como o filho. Eles continuarem juntos, crescendo na mesma casa, é o que a gente falou. Num ponto de tensão, esse menino ia ser a boca da mãe. E também a ação da mãe. Então, esse menino, movido por esse sentimento que a mãe tinha, podia fazer uma desgraça aí. Então, o Senhor já tirou, já colocou cada um no seu lugar. Veja aí que Abraão se sente incomodado. Aí no versículo 10, nós podemos ler Gálatas 4:30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então aí, nós estamos vendo o apóstolo Paulo falando novamente dessa questão. É uma questão, é um conflito aí espiritual. É um conflito entre a carne e o espírito. Por isso que o Senhor vai ter que falar com Abraão daquela forma. Faça tudo o que a sua mulher te mandou. Veja lá, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Então o Senhor novamente chama a atenção de Abraão. Abraão, você não está entendendo. Faça o que a sua mulher está falando, porque vai ser de Isaac. Então Isaac agora precisa ser preservado. Assim como você cuidou de Ismael até agora, ele está já na sua adolescência, agora ele já pode se virar sozinho e com a sua mãe. Você vai ter que agora cuidar de Isaac para que nada aconteça com ele. Ele precisa de você. E ele não pode ter o seu irmão o ameaçando por perto. Não pode ter essa escrava toda hora aí, olhando com os olhos feios para essa criança. Ele vai se sentir inseguro. Ele vai crescer com medo, né, das pessoas. E não é isso que eu tenho para ele. Então faça o que a sua mulher está mandando. E Deus continua no verso 13: mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. E na manhã seguinte, no verso 14, Abrão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Aí, que Sara deixou bem claro foi: ela não vai herdar nada do meu filho, mas você pode dar a liberdade. Então ela deixou de ser escrava e recebeu a liberdade. Então ela seguiu em frente agora com o filho. No verso 15, quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não veria o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou.
Então, aí agora Deus vem em socorro para o menino. O próprio anjo do Senhor aí, olha, o anjo de Deus chamou Agar e ele diz: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí aonde você está. Deus deu uma oportunidade para Agar, na primeira vez, quando ele falou: volte para a tua senhora e faça tudo, se humilhe e faça tudo o que ela te pedir. Não foi? Ele deu essa chance para ela. Como ela não fez, olha onde ela está agora. Sozinha, com o filho. Ela tem a liberdade dela, tem um filho e está ali. Por quê? Porque Deus deu tudo para ela, mas ela não quis ouvir a voz de Deus, ela quis fazer do jeito dela. Então ela teve que ser tirada dali. Como Caim foi tirado também da família e mandado para longe, ela também está sendo tirada dali, desse núcleo, e mandado para longe. Por causa da sua personalidade, por causa da sua rebeldia e sua rebelião contra a sua senhora. Ela não aceita Sara como senhora. Ela não aceita o senhorio. Ela tem o benefício de Abrão, então ela está feita. Agora com esse filho. E ela não esperava, então, que isso fosse acontecer na vida dela, Sara ter um filho. Então ela se vê aí agora desesperada. Então aí o Senhor vem em socorro dela por causa do menino. Ela teve uma grande lição. Ela percebeu que ali quem estava operando era Deus. Quando ela vê que Sara tem um filho, já era tarde, porque ela já tinha colocado na cabeça daquela criança muita coisa ruim. Elevando, né? Foi tomando uma proporção. Aquilo foi tomando forma e acaba resultando no que aconteceu. Então, que ele começa a perseguir o pequenininho, o nenê. Mas a perseguição dele, enquanto o menino não existia, já era para com a sua senhora também. Porque ele não via a Sara como a mãe, ele via só Agar como a mãe. E o pai. Então, assim como a mãe estava usando, né, aquele olhar que Sara não suportava, o menino também fazia. Então Sara se sentia excluída, tanto da vida da mãe como da vida do filho. Então Sara ali quem era? Sara não era a dona da casa. Sara não era a princesa. Sara aí parecia que era a escrava e a outra era a dona. Então o Senhor vem, coloca os pingos nos is e faz a separação. O sentimento que tem em Sara é que ela sempre estaria em desvantagem, porque a outra tinha o filho e ela não tinha nada. Mas como nós falamos no episódio passado, as servas de Lia e de Raquel, elas foram pessoas bondosas e juntos com a sua senhora criaram seus filhos. Essa não, desde o início ela tem ciúmes de Sara, ela tem uma inveja de Sara que ela não quer só ter um filho com Abraão, ela quer ter tudo que Sara tem. A sua riqueza, o seu poder, o seu prestígio. Então ela queria tirar Sara do lugar dela. Por isso que Deus vem e fala com ele: não, Sara, muda o nome de Sarai para Sara, é a tua princesa, ela é a princesa, ela é a senhora. Com ela que você vai ter um filho e é deste filho que eu vou fazer a aliança, não é com o que você teve com a escrava. Com ele eu também vou abençoar. Vou abençoar ela, vou abençoar uma nação, mas ela vai ter que agora sofrer as consequências, porque ela foi avisada para submeter a senhora e não fez. Se tivesse se humilhado, pedido perdão e começado a mudar o comportamento dela, ela estaria lá. Nós não teríamos essa história, estaríamos contando de outra história. A história talvez seria parecida com o que aconteceu com Jacó e as suas mulheres. Então no verso 19 diz: então Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto, se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Ela está recebendo aí de Deus o cuidado no deserto. Ela está sendo alimentada por Deus. Deus está cuidando dela, do menino, como Deus falou para Abraão que faria. E realmente eles também cresceram, tiveram 12 tribos
e assim por diante. Agar mostra para nós que somos servos de Deus, que quando o Senhor nos dá uma correção e Ele fala, olha, muda de ação, a sua atitude não está me agradando, isso não está fazendo bem para você, e você não recebe a correção, olha o que aconteceu com ela. E o Senhor também fala isso conosco. Não sejamos rebeldes como ela foi com a sua senhora. E também criou seu filho com a mesma rebeldia, que ele já vai mostrar esse traço de personalidade rebelde já para com seu irmãozinho, que é um bebê. Se Deus não dá sabedoria para Sara agir duramente, porque Sara teve que tomar uma decisão ali, e foi pelo Espírito de Deus que ela faz isso, nem ela, talvez nem o filho teriam sido poupados. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, que elas têm consequência. Se o Senhor manda a gente se arrepender e mudar de vida, que aquilo que nós estamos fazendo é pecado, que o Senhor não está se agradando, e a gente insiste pelo caminho de Agar, da rebeldia, fazer a nossa vontade, o nosso desejo, olha, o que nos espera também não é coisa boa. É um caminho de deserto e amargo. Deus vai cuidar de nós? Sim, mas com correção dura. Deus cuidou de Agar e do filho porque ele era descendente de Abraão. Exatamente. E se não fosse, ela não teria nenhuma ajuda, não. Então nós vamos agora a Gálatas 4. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Agora, o apóstolo Paulo vem falar de 2 pactos. Então, ele usar como referência Agar e Sara. Então, ele está dizendo o seguinte, que esses 2 pactos, Agar representa o Monte Sinai, os filhos da escravidão, a lei e o pecado. E Sara representa a Jerusalém espiritual, que é o filho da promessa. Agar está representando isso, que nós somos escravos do pecado e nós estamos nessa atual Jerusalém, aqui, terrena, que é a Jerusalém da escravidão, onde o homem está sujeito à lei do quê? Da morte, não é? Porque a lei é a morte. Então, nós estamos aqui, mas a Jerusalém lá de cima é livre e é a nossa mãe. Por quê que ela é a nossa mãe? Aí já é a questão da promessa. Promessa que Deus fez ali já no Gênesis, já começando o Gênesis, ele fez a promessa da vinda daquele filho, daquele homem que iria pisar na cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Ele é o filho da promessa, como Isaque. E através dele, então, os homens poderiam migrar dessa situação que eles estão hoje, de pecado, para a bênção de Deus. Aí no versículo 29, ele vai falar assim, olha, como porém no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Então a serpente, ainda hoje, ele está aqui na terra perseguindo os filhos de Deus para tirar eles da presença de Deus, evitar que eles venham conhecer a Deus e ter comunhão com Deus. Então o Senhor está nos orientando aí. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Aqueles que estão no pecado, de maneira nenhuma vão poder dar a vida eterna. Então ele fala assim, ó, mande embora o pecado. Saia dessa vida de pecado. Saia desse lugar que você está aí de rebeldia como Agar. E venha agora para o lugar da livre, do filho da livre. Esteja com o herdeiro. Co-herdeiros com Cristo Jesus. Jesus é o herdeiro. Ele é o herdeiro. Ele está representando a Isaac. Nós somos os co-herdeiros, né? Glória a Deus. Então, o Isaac, lá no passado, que estava representando a descendência que ia trazer o Salvador, aqui está nos mostrando que o nosso Isaac, nessa atualidade, é o nosso Senhor. Ele é o herdeiro de Deus. Ele é o filho da mulher livre. Quem é essa mulher livre? A promessa que Deus deu, que mandaria
o Salvador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas o Senhor veio para esmagar e vencer as trevas, vencer a escuridão. E aí no versículo 31, o apóstolo Paulo vai fechar dizendo: portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas filhos da livre. Somos filhos do herdeiro. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Como ele disse naquela passagem, aqueles que estão escravizados ao pecado, eles morrerão e serão julgados. Seu julgamento será a segunda morte. Eles não poderão ficar na presença de Deus. Somente ficarão na presença de Deus aqueles que são co-herdeiros com Cristo Jesus, como a gente falou. Aqueles que foram libertos do pecado, foram libertos da escravidão do pecado. Isaac ficou porque ele teve direito à herança, ele foi escolhido por Deus. O outro também poderia ter ficado. Como os outros filhos das outras escravas, que a gente já falou, ficaram e fizeram parte das 12 tribos. Ele não pôde ficar por causa da rebelião desta mãe. O que isso tem a ver, pastor, com a nossa realidade hoje? Qual a aplicação disso para o nosso dia a dia, como servos e servas de Deus? A questão da rebeldia, da rebelião, né, do coração, que agora está no coração do homem, que Paulo vai falar que essa luta entre a carne e o espírito, né? Então nós temos essa luta. E se nós não nos arrependemos e deixamos o pecado, isso tende só a crescer. Então isso vai nos levando cada vez mais longe de Deus. Aqueles mesmo que um dia estiveram na presença de Deus, se eles começarem a deixar-se levar, né, por esse fato de se deixar a carne, né, levar, isso aí pode levá-los para longe de Deus e levá-los inclusive para a segunda morte. E aqui a gente vê que Agar teve uma surpresa quando Sara teve o filho. Então, vê que Deus atua. Então, às vezes a gente pensa que nada vai dar certo para aquela pessoa e Deus pode reverter as coisas. Ela é a Senhora e ela tem a promessa e ela tem o direito. Olha que bênção. Amém. Amém? Vamos encerrar, irmã? Você ora? Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Que nós, Pai, possamos te agradar e andar como co-herdeiros de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E aqueles que estão ouvindo, Pai, possam também ser co-herdeiros, crendo em Jesus, sendo aqueles que fazem parte da família de Deus, aqueles que são herdeiros segundo a promessa Amém. que o Senhor fez através do teu Filho Jesus. Amém. Nós te agradecemos todas essas bênçãos e já te pedimos, fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero me despedir dizendo, fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.